Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha, nós estamos aqui hoje reunidos todos porque vocês precisam entender o poder do network. E entender o poder do network é principalmente perceber que network é conexão entre pessoas e relacionamento. Vocês não sabem disso, a gente vai falar disso de um modo muito profundo nos próximos 3 dias. Hoje, amanhã e também no sábado, você tem um encontro comigo para que a gente possa discutir as ferramentas que vão ser usadas no Imersão 12 Horas. Eu sou o autor da minha história. Afinal, para que a gente possa descobrir juntos esse poder que é o network, nós precisamos alinhar expectativas. Então, para você que vai estar comigo no dia 29 de julho, é um sábado, lá no Alphaville Center, não perca essas lives. Já de recado imediato, tenho que informar a vocês o seguinte: vai ficar gravada só até domingo, tá? Então, a gente vai deixar salvo para vocês aqui o que vai ser falado hoje, o que vai ser falado amanhã e o que vai ser falado sábado. No entanto, vai ficar salvo aqui no Instagram de forma gratuita para todos os nossos alunos somente até domingo. No domingo, basta, porque é um conteúdo que nós vamos passar para vocês aqui e que sim, faz parte do treinamento de imersão. Não é como se vocês estivessem lá, porque lá é mais potente, lá tem mais recursos, lá tem mais informações, e vocês, inclusive, no presencial tem o Maurício, né, que faz toda a diferença, vão estar ouvindo os nossos convidados em loco, vai criar ali relacionamento com os outros integrantes do treinamento. Então é importante que vocês compreendam que o que nós vamos ensinar aqui, nós vamos passar aqui nessas 3 lives, são para vocês ferramentas. Bacana. Agora, lá dentro do treinamento de imersão é conexão. Lá é outro nível, as coisas acontecem de forma acelerada. Estão me falando que a luz tá âmbar. Gente, deixei, eu que deixei, tá? Porque como eu tô de frente com 2 monitores, senão eu não consigo realmente ler as interações de vocês. E hoje, né, para minha alegria, eles colocaram vocês aqui do Instagram também no monitor. Então eu vou conseguir, inclusive, ler o comentário de vocês aqui e do pessoal que está assistindo a gente em clone pela plataforma. Combinado? Vamos lá? Vamos chamar a gente para cá, então, os atrasildos, né? A gente sempre começa pensando aí em 5 minutinhos de atraso da grande maioria. Então chama a gente para cá, compartilha a live com quem precisa criar conexões e tirar os seus planos, os seus projetos do campo do imaginário e torná-los possíveis. Eu quero que vocês tragam pessoas para cá que precisam, que elas querem empreender os seus sonhos, mas não entenderam ainda como fazer isso de forma efetiva, tá? Então traz para cá, para que vocês possam ter principalmente outras pessoas conectadas. Uma coisa que acontece muito no treinamento de imersão, e a grande maioria nem presta atenção, só vai prestar atenção depois, é o seguinte: quando você realiza o seu sonho, você está automaticamente realizando o seu sonho e influenciando no sonho de outras pessoas. Como é que isso acontece? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Causo, professora há muitos anos, não vou falar quantos, porque senão vocês vão descobrir a minha idade, eu quero ser sempre mocinha. Bom, mas sou professora há muitos anos, e nos últimos 9 anos, especificamente, eu tornei as minhas aulas públicas. Até então, elas eram direcionadas, gratuitas e públicas também, mas no âmbito escolar, dentro de uma sala de aula para os alunos do ensino médio. Sou formada em História, portanto historiadora, gosto desse título, historiadora, mudou a minha vida completamente a partir do momento que eu entendi
que tudo tem uma história. E quando eu digo tudo, é tudo, inclusive nós. Nós somos capazes de produzir coisas gigantescas ao longo da nossa vida. No entanto, no percorrer desse caminho, do produzir, nem sempre enxergamos o valor do que estamos construindo. Quer ver só? Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Falar para 40 pessoas parece um absurdo para quem nunca fez uma palestra, por exemplo. Mas o professor, ele é uma pessoa que fala para 40 pessoas todos os dias. Mas não são só 40, não. O professor é aquele, inclusive, que enfrenta pelo menos 6 salas de aulas. Então faz aí, 40 vezes 6. Quem é bom de matemática já põe o resultado aqui nos comentários para mim, tá? Então perceba, o professor, eu aprendi isso, foi com um aluno me ensinando, viu, gente? Foi com um aluno me ensinando. Professora, para a senhora é fácil falar aí na frente. Eu não quero apresentar o meu projeto aí na frente porque a classe está me olhando. Não, é um contra todos, né? O professor é aquele que faz um contra todos e todos os dias, e pelo menos 6 salas diferentes, 6 públicos diferentes. Esse professor não sabe, mas ele é um palestrante. Esse professor não sabe, mas ele é um explicador. Esse professor não percebe que pode fazer isso. Muitos dos professores, inclusive, nem imagina. E eu, pessoalmente, também não me via palestrante de nada. Também não me via a professora que pudesse falar para grandes públicos. Também não me via, não enxergava que era exatamente isso que eu fazia. Olha que interessante, olha como que tudo muda quando eu mudo, né? Quando eu mudo a minha forma de olhar, quando eu mudo a minha forma de interpretar as coisas, quando eu mudo principalmente a minha abordagem com o mundo. E eu vou respondendo vocês aqui, tá? Pode ir colocando as perguntas aí, não tem problema nenhum não, tá? Pode ir colocando as perguntas aí que eu vou conseguindo responder vocês aqui na fala, tá? Eu só dou ok, que é para eu saber que eu já tô encaixando ela, tá bom? Então perceba, a Aline aqui, beijo Aline, obrigada por... A Aline sempre tá em todas, né Aline? A Aline tá em todas sempre, obrigada, viu Aline? Aline Meirelles. Tá. Aí o que acontece? Como esse professor ele não percebe que ele pode fazer isso, ele só vive o mundo daquela sala. Quando é que o professor sai desse mundo da sala de aula e se transforma num palestrante, por exemplo? Quando aconteceu comigo, eu nem me dei conta que também já estava palestrando. Olha que louco, né? Porque a primeira vez que eu falei para grande público foi sendo professora numa outra escola. Então eu fui convidada para fazer o que nós chamávamos, e eu também, aula aberta. As aulas abertas não têm o compromisso do aluno estar lá com a gente. O aluno não tem obrigatoriedade da presença, então ele vai porque ele quer. E a minha primeira aula aberta tem esse registro na escola Santa Clara do Lago. A minha primeira aula aberta foi para um público de 118 pessoas, de uma vez. Perceba, sair daquele ambiente de 40 por vez para poder ir para um ambiente de 118. Eu tinha aumentado o meu público e nem entendia direito o que estava acontecendo. Só que foi tão bacana o que a gente fez. Foi meu primeiro Setembro Amarelo fora, inclusive. Eu tenho um carinho, quem me conhece sabe, eu tenho um carinho muito grande pelo Setembro Amarelo, pelo trabalho que o Grupo História de Sonhos faz no Setembro Amarelo. Bom, essa escola teve um resultado tão legal com essa conversa, com essa aula aberta, que eles falaram de mim na diretoria de ensino. E a diretoria de ensino me convidou para falar em outras 2 escolas. A terceira escola que eu estava, o público já era de quase 400 pessoas. Perceba como eu fui aumentando o meu público. Ana, você cobrava por essas palestras? Claro que não, gente. Era aula aberta. A aula aberta é função do professor. Então a gente vai se empoderando de algumas ferramentas e nem percebe o que grandioso estamos construindo. Eu estou falando do ano de 2012, talvez 2013, e olha como que o universo conspira, né, para que a gente se transforme. Depois, nessa mesma primeira escola, 2 anos depois, os pais começaram a querer entender o que eu fazia, porque meu aluno buscava
nas nossas aulas uma transformação que realmente acontecia, era visível aos olhos deles e também aos olhos de outras pessoas, as que estavam em volta deles. Os pais, a família, o lugar onde ele trabalhava. Com isso, olha que louco. Eu tinha lá um pai que ele era gerente numa empresa pequena. E esse pai me disse assim: nossa, você deveria ir falar para os meus colaboradores. E eu disse para ele: bacana, vamos lá, que dia que você quer que eu... Porque até então, aula aberta, olha o tema. O tema não me assustava. Aula aberta. O título, né? O título não me assustava. Mas por que não me assustava? Era exatamente o que eu sabia fazer. Eu costumo falar uma frase que não é minha, do Mário Sérgio Cortella, grande professor. Beijo, eu sei que ele não está me ouvindo agora, mas eu sei que ele talvez um dia me ouça, porque eu já fui aluna dele e ele é muito atencioso. Ele dizia assim pra gente em sala de aula: faça o seu melhor sempre, nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazer coisas melhores ainda. E foi exatamente assim que, sem querer, sem entender o que estava acontecendo, sem enxergar que era possível, e o que eu fazia lá atrás ia produzir e construir algo grandioso, como hoje é o Grupo História de Sonhos, que eu fui transitando, mudando, migrando, inclusive melhorando a minha profissão, a professora que eu era, a profissional que eu sou. O mais louco nisso tudo foi que eu não entendia que eu estava criando conexões com pessoas. Pessoas das quais nunca mais sairiam da minha vida, por motivos dos mais variados. Olha aqui, olha para vocês verem. Ao ser uma boa professora, eu quero que vocês chamem gente para cá, tá? Pode chamar gente para cá, aperta aí no aviãozinho, pede pro pessoal vir para cá, porque se não tiver tantas pessoas aqui hoje, eu vou entender que o grupo de imersão é só o grupo 10, até o grupo 10, tá? Aí a gente não vai fazer o especial que a gente combinou pro sábado, tá bom? Pode mandar mais pessoas para cá. Clica aí para mim. Isso, é só clicar aí no aviãozinho e trazer mais pessoas para cá. Boa noite, Agnaldo aqui. Agnaldo vai estar comigo lá na imersão. A Flávia também. Deixa eu ver quem tá por aqui. A Flávia tá aqui, o Agnaldo. Olha a Vera! A Vera tá aqui. Isso mesmo, Vera. A Vera tá sendo assim uma motivação para que eu faça essa imersão sensacional. A Aline tá aqui. A Geisa tá aqui, a Jéssica tá aqui, o Alan tá aqui, beijo Alan. A Alana também tá aqui, olha que lindinha a Alana Galdino. Ó, isso mesmo, traz gente pra cá, para que a gente possa falar com o maior número. Porque esse aqui, gente, é um conteúdo gratuito, porém imprescindível para você que quer empreender o seu sonho, tá? Imprescindível. E eu tô contando a minha história de uma maneira muito sucinta para vocês compreenderem esse tal desse poder que o network nos dá. Voltando lá então, eu estava criando conexões com pessoas e não sabia que isso era o tal do network, que anos depois ia ganhar esse nome. Para mim, era muito óbvio que o que eu fazia não era anotar número de telefone na minha agenda, não. Eu criava relacionamento com aquelas pessoas. Porque se a escola precisava de mim, o diretor me ligava, eu tinha o telefone dele. Se eu tinha um tema novo que eu estava criando, eu ligava para esse diretor e ofertava. O pai e a mãe que passou a conviver mais próximo de mim, das minhas aulas, e inclusive da primeira turma de adultos, quero mandar um beijo todo para eles, são 29 pais na minha primeira turma de adultos, todos pais de aluno, todos, e uma diretora. 29 pais de alunos e uma diretora, que se ela estiver por aqui, porque ela sempre aparece, a Margarete, ela foi a primeira diretora de escola a acreditar no meu trabalho dessa forma, que parecia maluquice para a escola no começo. Uma professora que dá aula fora da sala de aula, principalmente, né? Que as minhas aulas aconteciam no corredor, acontece no pátio, acontece no banco do ônibus. Como diz a Pietra, se vocês não sabem de quem eu tô falando, vai pro canal do YouTube. As minhas aulas, as melhores aulas para Pietra foi no caminho de ir para a escola. A gente ia e voltava junto, algumas vezes de carro, algumas vezes a pé. Então, as minhas aulas acontecem em qualquer lugar.
Porque aula para mim é você ensinar aquilo que você sabe para quem precisa. E network é construir esse relacionamento aonde eu sei o que você precisa e a partir daquilo algo eu sei fazer e posso colaborar para que isso aconteça, para que você dê um passo à frente. Eu não preciso fazer todo o seu processo junto com você, pelo contrário, eu só preciso me dedicar a fazer aquilo que sei fazer de melhor. E quando isso acontece, algo mágico na nossa vida muda. A Vera tá dizendo que ela não perde mais nada. Imersa até os fios do cabelo. Eu tô louca pra te abraçar, Vera. Eu li a sua sinopse. Eu tô doida pra te abraçar. Doida, de verdade. Eu quero primeiro de tudo te abraçar. A hora que eu te encontrar lá em São Paulo, dia 29. Essas pessoas sabiam que quando precisava de alguém que falasse de temas espinhosos, dores, algo que incomodava, que ninguém queria falar, polêmicas, era só me chamar. Porque eu tinha essa facilidade? Não. Porque eu gosto de... Não. É porque eu tenho respeito por aquilo que falo e principalmente eu estudo antes de falar as coisas. Eu não chego falando só porque eu acho, ou porque eu penso, ou porque eu gosto disso, não. Gente, alguém me perguntou, Ana, quantos diplomas? Não sei, perguntem para minha mãe, porque a minha mãe tem todos os meus diplomas. Cada vez que eu coleciono um, eu mando para ela, porque eu sei que isso é importante para ela, sabe? Então, cada vez que eu agrego um diploma, um certificado, mais um curso, ou sei lá mais o que, mãe, olha, mais um, põe aí. Nenhum está na minha casa, nenhum estão nas minhas paredes, não são eles que me fazem. No entanto, tudo que eu aprendi nesses cursos fizeram total diferença na pessoa que eu sou. Os caminhos que eu trilhei, as pessoas queriam trilhar também. Aqui a maioria não quer investir tempo nisso. Eu tenho cursos aí de 4 anos de formação. A própria história, o historiador, eu levei 5 anos para me formar, mesmo sendo a minha segunda universidade. Então, assim, as pessoas querem saber o que você sabe, mas não querem se dedicar a isso. E eu queria muito que as pessoas tivessem um jeito de encurtar esse caminho. Então, ser uma explicadora ou uma treinadora de alta performance era encurtar caminhos de muitas pessoas. Quisera eu que muitos dos meus professores tivessem me encurtado o caminho. Quisera eu que as pessoas com que eu convivesse ali encurtasse o caminho. Mas não, ninguém faz isso pelo outro, parece tudo tem que, puxa, é só, se você me pagar eu faço, se você me pagar eu faço. Não é assim que funciona. Hoje eu vivo só do meu trabalho, bacana, mas para chegar aqui foi um caminho de muita gratuidade, foi um caminho de muita dedicação, foi um caminho, e quer saber, se vocês forem lá pro perfil do anacauso.oficial, vocês vão ver que tem lá, 14 mil pessoas, não sei quantas pessoas que seguem lá, e são pessoas que me seguem há muito tempo. E sabe por quê? Só palestras eu já beirei 3 mil. Só palestras. Eu já beirei, o número é esse? 3 mil. No entanto, perguntas quantas eu cobrei. Quantas eu cobrei? Setembro amarelo mesmo. Setembro amarelo. Esse ano, a agenda só está faltando 2 dias para fechar. Porque as pessoas sabem que o que eu gosto mesmo de fazer é disponibilizar o que eu sei. É muito fácil para mim entregar todo o ouro que eu tenho. Por que é muito fácil? Porque para mim adquirir esse ouro foi muito custoso. Foi de muito sacrifício. Olha, Ju! Ju, beijo para você, Juliana. Saudade de você, menina. Para mim foi muito custoso. Sabe? Foi com muito sacrifício. E se você pode ser um encurtador de caminho para alguém, seja. Vale a pena. Ah, mas a pessoa não vai me reconhecer por isso. Se você faz pelo reconhecimento, é melhor não fazer mesmo não. É melhor não fazer mesmo não. Sabe por quê?
Porque o reconhecimento não vem daquela pessoa que você fez algo. O reconhecimento vem lá na frente de uma outra pessoa que o universo conspira para que esteja no seu caminho. Eu vou até dar o exemplo da Ju aqui, ó. A Ju foi voluntária, a Ju Saquete. A Ju foi voluntária no História de Sonhos por muito tempo. A Ju ficava de madrugada, 1h, 2h da manhã comigo. Como é que eu não vou ser grata? E sabe por que ela fazia isso? Nem eu sei. Nem eu sei. Porque ela conheceu o meu trabalho, porque alguém indicou. Alguém não, né? Alguém muito especial, que é a Andréia. Alguém muito especial, que é a Andréia. A Andréia mora no meu coração e nem pá, aquela ordinária. Amo ela. Então é isso, criar essas conexões. Quando eu percebi, eu já era palestrante. Quando eu percebi de novo, eu já treinava adultos. Quando eu percebi de novo, o projeto História de Sonhos, o PHS, já era um sucesso nas escolas de Campinas. E mesmo eu mudando de cidade, aquilo não morreu. Aquilo não morreu. Bons tempos, eu também acho. Eu sei que você volta, Ju. Eu te espero sempre. Eu te espero sempre, pra tudo, viu? Então perceba. Foram relacionamentos que eu fui criando. E pessoas que entram e saem da minha vida o tempo todo. Só que essas pessoas vão criando conexões. Lembra lá da primeira escola? Pois então, aqueles primeiros alunos, eles estão por aí até hoje. Eles não foram embora. Manda eles embora, eles ficam. Eu tenho o Leonan e eu preciso falar dele para vocês. Porque o Leonan e a Tamires foram os primeiros. Eu não posso fechar meus olhos e esquecer que foram eles. A Tamires porque criou o tal do Facebook, né? Gente, que inferno que era o tal do Facebook. Eu não sei lidar com ele, com o Facebook até hoje. Se não são os alunos, eu não sei mexer. E ainda digo mais. Eu era contra a rede social e ainda sou, se não usar da forma correta. Quando ela criou o nosso Facebook, eu queria ajudar uma aluna chamada Daniele. A Daniele hoje está ela representa São Paulo na ginástica olímpica. Ginástica artística. E a Daniele já tinha 12 anos, um talento nato para ginástica, mas ninguém apoiava a menina, porque diz que esse esporte é para criança de 4 a 5 anos. Quando você tem 6, 7 vai entrar nesse esporte, você já não pode mais ser um atleta de rendimento. Ela tinha 12. Só que ela era alto rendimento sem ter treinado, sem ninguém ter investido em ensiná-la. Imagine se alguém ensina. E eu queria só que essa menina tivesse lá o macacão, a luva, a sapatilha, o talco, que ela tivesse o uniforme, que ela pudesse ir para uma academia comum de ginástica artística. Só que os professores, ela chegava para se matricular, os professores diziam, 12 anos. Não dá mais, para esse esporte já você pode treinar, mas não para competição. A professora de educação artística, aquela mequetrefe, eu falo isso para ela hoje, porque ela se arrepende do que ela fez, quantas vezes ela mesmo disse, muito talentosa, mas na idade errada. E hoje ela representa São Paulo. O estado de São Paulo. Ela é suplente da seleção brasileira. Suplente. Ela está entre os melhores. E ela começou de forma profissional aos 12 anos. Muito depois que muita gente. Imagina se tivesse enxergado essa menina antes. Quem que ela não seria se não era um clone da Daiane dos Santos, da Jade, sei lá mais quem? Pois é, nós precisamos ter olhar atento aos talentos. E quando você tem uma pessoa talentosa em algo, valorize aquilo naquela pessoa. Quando você vai comer uma pizza, uma boa pizzaria, gente, a Morgana vai conversar com a gente. Vocês sabem, né, que a Morgana tá sempre por aqui. A Morgana, o Lorde e a Estrelinha, que agora são 3 a minha patota aqui, né? Quando você vai comer uma pizza e a pizza é boa, o que você faz? Puxa, eu fui numa pizzaria semana passada e muito bacana. Pede lá com eles, vale a pena. Isso é relacionamento. Não é só oferecer um bom serviço. Não é só ter uma pizza recheada, bem feita.
Não é só o caixa ser uma pessoa simpática, não é só o maître vir atender você na mesa e falar com você e conversar. Não é só isso. É relacionamento, é construção, é todo o conjunto. É todo o conjunto. Quando a gente a Tamires criou o Facebook, ela me disse: ah, professora, a gente vai criar o Facebook porque no Facebook tem lá, a gente pode colocar lá o que a senhora precisa para essa aluna e talvez a gente encontre pessoas. Eu achava aquilo ridículo. Eu falava: gente, para, Tamires, pelo amor de Deus, minha cara na internet não vai rolar. Esse negócio de internet é uma terra sem lei. Tava começando, né? Tava começando. E eu gostava dos grupos de leitura do Orkut. O Facebook, para mim, nem ia rolar. Ele nem ia ter raiz. Não ia. Olha como que a gente muda o pensamento, né? Todo o tempo a gente está corrigindo rotas. Olha que bom que a gente pode corrigir rotas o tempo todo. Como é mágico corrigir rotas. É fantástico. Pois é. 2 dias depois a gente tinha conseguido tudo. Inclusive, uma moça na cidade de Hortolândia, que tinha lá um centro de treinamento para atletas, que queria conhecer a Daiane. Ela queria. Tá bom, eu quero conhecer essa moça aí. Ela leu lá o nosso comentário, a nossa postagem, né? Eu quero conhecer. Aí nós não tínhamos dinheiro para levar ela para Hortolândia, gente. Olha que louco. Juntamos meia dúzia de amigos, e custeamos que ela fosse para essa cidade, que não é tão longe, viu, de Campinas ali, não é tão longe. Amigos. E ela foi. E no primeiro jeito que ela fez o exercício, não sei como é o nome técnico disso, uma apresentação, vamos dizer assim, aonde eu me lembro muito bem a fala da professora. Mostra o que você sabe, depois eu vou te pedir o que você sabe de forma técnica. Ela fez algumas coisas lá com fita, ela já pegou a fita na mão. E aquilo fez a mulher se encantar. E a mulher ficar com vontade de treiná-la. E eu nunca vou esquecer o nome dessa professora que ofereceu para Daiane essa oportunidade de treinar de forma profissional. Aí tinha que mudar tudo, né, gente? Aí ela teve que mudar a alimentação, ela teve que mudar o horário, ela teve que criar regras, disciplina, ela teve que mudar tudo. E ela não tinha nada. E aí a gente precisava ajudar em outras coisas. Tiago, o pai dela, ficava desesperado. É pai solteiro. Eu nunca tinha visto pai solteiro, nem convivido com pai solteiro. Existe, viu, gente? Tiago ficava desesperado. Por quê? Ela quis treinar a Daiane. E aí, nesse treino, era ir para outra cidade e voltar todos os dias. Nesse treino, era ter uniforme. Nesse treino, era ter uma nova alimentação que não fazia parte da rotina daquela família. Era muitas coisas para conseguir. E aí, não é que aquele bendito daquele Facebook ajudou a gente nisso? Um beijo, Silvia Aguiar. Um beijo. Silvia me ajudou a fazer o desenho, que a gente lançou uma campanha e a gente conseguiu tudo que ela precisava. E ali eu dizia para Tamires assim, Tamires é fisioterapeuta, viu, gente, hoje, formação fisioterapeuta. Ela me dizia que ela queria se formar em algo que ajudasse pessoas. E olha bem, né, foi ser fisioterapeuta. Naquela época ela não sabia que era isso que ela queria. E a Tamires me dizia assim, professora, então vamos pedir para a Silvia desenhar mais alguma coisa? A gente não falava postagem, né, a gente não tinha esses nomes técnicos que tem hoje. Porque a gente vai conseguir. E isso foi muitas vezes. E conseguimos tudo. Até o ponto de não precisarmos conseguir mais, porque ela já caminhava com as próprias pernas. De repente investiram, patrocinadores chegaram e ela passou a, inclusive, gerar receita. E se tornou profissional disso. Isso foi o primeiro caso. Esse foi o primeiro caso que eu tenho para contar para vocês do poder do network. Perceba que eu não disse em momento nenhum dinheiro. Perceba que eu não disse em momento nenhum, ela foi covarde, ela desistiu do sonho dela. Perceba que em momento nenhum eu disse, ela não teve disciplina. Perceba que em momento nenhum eu não disse, ela não teve constância. Pelo contrário, eu disse para vocês que ela não desistiu de sonhar.
Quando a gente sonha, tá aqui no campo do imaginário, dentro da nossa cabeça. Para o outro é loucura. O que você está fazendo na cabeça do outro não vai rolar, não vai funcionar. O outro não quer saber, sabe por quê? Ele não te enxerga capaz daquilo. Não te enxerga capaz. Ah, que a Ana não é professora. Porque professor tem que ser quadradinho ali, sala de aula e giz. Quando a Ana catava a turma e descia lá para o pátio, hoje a minha aula vai ser sentada no pátio da escola, o pessoal da limpeza da escola ficava putíssimo da vida comigo porque eles não tinham ainda varrido o pátio. E aí eles tinham que varrer. A direção ficava brava porque o inspetor de aluno ia ter que ficar por ali. O pátio não ia estar vazio, ele não ia poder estar sentado. Ele ia estar ali olhando o aluno junto comigo. É sair do conforto. É sair do conforto, é ir para a prática, pôr a mão na massa, falar o que você precisa. Quando a gente fala o que a gente precisa, o outro pode não entender, mas você pode dar o azar dele entender. E se ele entender, ele vai colaborar com você. Ele vai colaborar com você. Só que você tem preguiça, medo e fica se retraindo, porque, o que ele vai pensar, né? Eu quero ser modelo, mas eu tô 5 quilos acima do peso. Eu quero ser escritora, mas custa 30 pau fazer um livro. Eu quero desenhar. Quero ser artista, quero só desenhar. Denis Pereira, beijo pra você, menino. Vai lá ver os traços finos do Denis, digno de qualquer galeria de artes. Mas ele praticou muito grafite antes de se tornar o artista que ele é hoje. Conheça essas pessoas que ficam aqui nos seguindo. Elas estão nos seguindo por algum motivo. Elas querem empreender os sonhos delas, mas não sabem como. E que bom que elas não sabem. Porque o fato de não saber significa que você pode começar tentando. Quem tenta não faz. A Elisana deve estar por aí, deve estar repetindo essa frase. Não. Quando você dá o primeiro passo, você cria a ação. O poder gigantesco que a decisão tem na nossa vida. Quando você decide não ser mais capacho de ninguém. Quando você decide não jogar fora a sua vida. Quando você decide não ter uma vida inútil, fútil, banal, pequena. Nós nascemos para fazer o extraordinário e cada um de nós tem uma coisa extraordinária para fazer. Cada um de nós nasceu. Você é extraordinário nisso, você é extraordinário naquilo. Eu não consigo ser extraordinária na reciclagem. Aguinaldo de Jesus é. Eu não consigo ser extraordinário na instrumentação cirúrgica. Flávia Dambrauskas é. Eu não consigo ser extraordinário na terapia germânica, na medicina germânica. A Luciane é. Eu não sou extraordinária em desenho, em arte. Elisandra é. Alguém nasceu para ser extraordinário. Mas não é alguém, é todos nós. Só que o seu extraordinário está adormecido dentro de você, você não sabe, e se você não falar, ninguém vai ficar sabendo, e de repente alguém precisa só de você. É só de você que alguém está precisando. Por isso que quando você realiza seu sonho, você está potencialmente influenciando na realização de sonho de outras pessoas. Eu tinha um sonho de ser uma professora que os alunos gostassem. Quando eu comecei a me apaixonar pela profissão, e isso eu já tinha mais de 6 meses de estágio, porque no começo eu não queria ser professora, eu costumo dizer que foram os meus alunos que me formaram, eles que me moldaram. Aí eu falei, não dá para ser qualquer um aqui, um Zé, um Mané, um ninguém. Eu preciso ser uma professora que retenha a atenção desse aluno. Que esse cara chegue aqui e queira ficar na minha aula. Sabe por quê? Eu estou ensinando para ele história. Ninguém quer aprender história, gente. Quem quer aprender história, fala aí. Ninguém, todo mundo quer. Agora, hoje, passado, aprender com os erros dos outros, com o acerto dos outros, ninguém quer. A gente tem tanta preguiça de aprender, e queremos acertar o tempo todo, hein?
Queremos acertar o tempo todo. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Esse era meu sonho. Só que sem querer, sem saber, o meu sonho influenciou na vida de muitas pessoas. Dizem agora que são 29 mil alunos. Mas quantas pessoas diretamente eu impactei? Não sei. Não sei contar. Sabe por quê? Eu estou dando para vocês o exemplo da garota da ginástica, da ginástica artística. Vou te contar um outro caso. Ao ser essa professora desse jeito, eu influenciei diretamente na vida de um garoto chamado Leonan Pereira. Ele tinha 16 anos quando eu conheci ele. Hoje ele é um homem de 26. Quando eu conheci esse garoto, perdido, sozinho, dentro dele, o mundo estava nas costas daquele garoto. O olhar dele era triste, o rosto dele era triste, tudo nele era desilusão. E ainda para agravar, ele vivia um transtorno que é muito difícil de lidar, que é a tal da depressão. Ele vivia depressão. Foi através do História de Sonhos que ele entendeu que alguns profissionais são realmente necessários no nosso dia a dia. E aqui um beijo para o nosso grupo de psicologia. Hoje nós temos 17 voluntários no campo da psicologia. Eita, Jonas de Carvalho, que bom que você está por aqui. Jonas de Carvalho, o melhor educador que eu já vi falar nesse planeta. Amo esse homem do jeito que ele dá aula. Vocês têm que conhecer. Mas é um grande compositor, um grande músico. Olha, o Leonan, ele precisava de um psicólogo, eu não era. E nem sou. Nem você, viu, gente? Não é minha vocação. Minha vocação está em outro lugar. Quando o Leonan, ele conseguiu ter esse apoio psicológico, a gente conseguiu os primeiros psicólogos para ele, não sei o quê, a vida dele foi começando a clarear. Não mudou não, viu? Foi começando a clarear. Mas ao passar pela Construindo Sonhos, que são 13 aulas de mentoria, ele entendeu que ele precisava sonhar. Porque sonhar é aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Quando você sonha, você imagina, você cria ali a vontade e o desejo. Bacana, é tudo? Não, é só o primeiro passo. Porque daí vem a ação, planejamento, encaminhamento, buscar parceiros, saber com quem contar, errar, até achar o caminho e acertar. Bom, vou resumir o Leonan assim. Na pandemia eu vivi uma coisa muito linda, que foi ele que me deu de presente. Durante a pandemia, nós não podíamos nos ver, né, nos encontrar. Então, como a gente mora hoje em cidades diferentes e tem 4 anos que eu não o vejo pessoalmente, ele me disse: professora, a senhora pode me fazer uma gentileza? Eu falei: do que, Leonan? Ele falou assim: eu me formo e eu preciso que tenha uma madrinha comigo para minha formatura, mas é tudo virtual, é tudo online. Então, já que é tudo online, precisa que seja a senhora. E eu participei da primeira formatura online da PUC Campinas. Eu nunca tinha visto nada, vivido nenhuma experiência assim. Foram 3 horas na frente do computador. Eu de cá, eles de lá, cada um na sua casa. Mas ele se formou em psicologia. Psicólogo. Faz 2 anos que ele faz atendimentos. É um ótimo educador social. Essa é a profissão que ele exerceu durante um bom tempo na vida dele. E cuidou de jovens e adolescentes que passaram pelos caminhos que ele passou. Ele conseguiu ser ferramenta de auxílio para outras pessoas, porque sim, quando eu conto a minha dor, eu produzo cura. É o slogan da editora, inclusive, né? Quando eu conto a minha dor, eu produzo cura. Primeiro para mim, porque ao falar, eu não tenho tanta dor. Quando você consegue falar na dor, ela não dói tanto. Quanto mais você fala nela, menos ela te dói. Então, falar é importantíssimo. E o segundo, porque quando você fala a sua dor, alguém se identifica.
E esse identificar é tão lindo, é tão mágico, é tão excepcional, que esse identificar faz com que quem está do outro lado, quem está do outro lado, fala, puxa, acho bom eu não fazer isso não, que ele fez, que dá errado. Puxa, olha o que ele fez, deu certo, posso testar. Testar. Isso é o que hoje as pessoas falam, aprender por modelagem. Eu e Jonas de Carvalho sabemos disso há séculos, porque a gente aprendeu história. Aprender história é isso, aprender por modelagem. Então vamos lá, Winston Churchill errou nisso, nunca vou fazer nada parecido com isso. Margaret Thatcher acertou naquilo, então eu vou fazer aquilo. Ah, o presidente XYZ, o bandeirante sei lá das quantas, o descobridor sei lá de quem, não vou ficar falando história aqui para vocês hoje, não no sentido histórico, mas eu tô contando para vocês história de vida. Quando eu disse lá atrás pro Gabriel, olha aqui, deixa eu te contar um negócio. Ele perdeu um filho, por isso se tornou um homem duro e severo. Eu estava ensinando para ele o Winston Churchill? Tava. Mas estava dizendo assim, olha, um homem poderoso sofre. Assim como você, que é um garoto que não tem recursos, que não conhece o seu poder, porque o poder dele talvez esteja no cargo que ele exerce hoje, primeiro homem, primeiro ministro, mas o seu está no homem que você vai se transformar. Gente como a gente, que se tornou extraordinário no seu tempo, um nome que a gente ainda fala, que a gente ainda repete. Veja Thomas Edison, né, gente? Pelo amor de Deus, como eu amo a história do Thomas Edison. 1922 projetos de lâmpadas erradas. Até que a gente tem a lâmpada que a gente conhece hoje. Não. Aquela incandescente. A dele só durava 4 horas e já era um sucesso. A gente fala dele até hoje. É por causa dele que hoje a gente tem essa luz mais âmbar aqui onde eu tô. Que você tá na luz da sua casa aí. E que a gente tá se falando pela internet, pelo computador. Tudo começou por lá. É aprender por modelagem, pela história do outro, por observação. Então, essa ferramenta, a observação, ela é muito importante dentro do treinamento de imersão. Ela talvez seja a mais importante. Porque o que eu faço enquanto treinadora de alta performance é observar a real intenção do seu desejo. Se você tem um projeto, não sabe como tirar ele para o papel, ele está só no campo do imaginário, divida essa informação comigo. Porque tem tanta gente que passou por aqui, são mais de 29 mil histórias, né? Como eles estão falando para mim que o número agora é esse. Ou eu já vi algo parecido, ou já vi alguém que faça um trechinho daquilo que você precisa. Com certeza, com toda certeza. Só que também posso não ter visto e ter aqui no nosso network de pessoas, alguém que saiba, alguém que viu. Porque aqui não tem preguiça, não tem economia. O que eu sei, a gente coloca à disposição. São 30 anos estudando e nos últimos 20 anos investindo em mim. Alguém me traz um pouquinho de água. Nos últimos 20 anos investindo em mim. Você pode economizar 20 anos da sua história. Você não vai precisar treinar, estudar, pagar por cursos e formações de 20 anos, que é o que eu venho fazendo. Você pode criar uma conexão muito rápido aqui dentro. Aguinaldo está no seu 2º livro. Ele vai contar isso lá na imersão. Eu não vou contar a história dele aqui. A Flávia chegou aqui por um motivo e está saindo totalmente por outro. E também já tem o 2º livro dela nos bastidores. A Anastácia está realizando o desejo dela, muito próximo ao meu. Muito próximo. Como eu queria ter, puxa, a possibilidade de fazer o que a Anastácia Andrade, guarda esse nome, vocês vão saber mais pra frente quem é ela. Eu queria aqui alguém que fizesse história infantil, meu desejo. Alguém que quisesse escrever sobre história infantil. Papai do Céu me presenteou ano passado com o Vitor.
O Vitor lá de Minas, beijo Vitinho, Flávia, beijo pra você, Deus protege vocês aí. Tá aqui. Mais recente agora seu Cândido, gente, que privilégio sentar com o seu Cândido, 80 anos. E a gente poder contribuir com o sonho dele, porque aos 80 anos ele sonha. Porque o sonho nos move. Só que sonhar só não vale a pena não, viu, gente? Tem que criar ação, tem que tomar a decisão, tem que cair para dentro. Buscar ajuda, conexão, network. É isso que é necessário. Bom, quando a gente conseguiu as colaborações para o Leonan, e ele decidiu lá na frente se formar em psicologia, ao se formar psicólogo, bem antes, ainda na época da faculdade, ele achou que nós deveríamos ter aqui um grupo de psicólogos voluntários. E eu dizia para ele assim, Leonan, agora é em torno de R$80 até 150 uma consulta com um psicólogo. E aí o psicólogo vai ganhando nome, o valor vai subindo, porque não é preço, né? É valor, a experiência é valor. Então nada tem a ver com preço, viu, gente? Preço você vai no mercado, arroz quanto custa? R$12 o pacote, R$50 o pacote, preço. Valor é outra coisa. Valor é alguém que faz uma coisa incrível. E quanto mais ele faz, melhor ele fica. E nisso ninguém pode pôr preço. Porque valor é isso. Valor é isso. Alguém faz algo que você não faz. E exatamente por ela fazer o que você não faz, ela tem o direito de saber quanto vale. E cobrar exatamente o justo por isso. Isso é valor. Eu não sei. Estou lidando agora com 40 compositores. 40. Eu não componho nenhuma música. Eu escrevo. Eu tenho 7 livros meus, mais 43 que eu ajudei a escrever de certa forma, como co-produção. A pergunta é: escrevo música? Componho? Nunca, mas nem que eu quisesse, não tive essa inspiração. Tô pedindo aí a ajuda do Daniel da Hora numa coisa, um presente que eu quero dar. É um presente que eu quero dar. Aí eu tô pedindo pro Daniel da Hora me dar esse help. É um presente que eu quero fazer. Pois é, como é que eu vou valorar isso? Não sei fazer. Mas eles sabem. É natural deles. É natural deles. Eu pego aí Michele Nunes, né? Michele Nunes nasceu para ser roteirista. Ela só não sabia disso. Ela é compositora das boas. Mas ela nasceu para ser roteirista. Você dá para ela um começo de história, ela te dá o meio, o fim, o personagem, o coadjuvante, a florzinha na roupa do detalhe do personagem. Roteirista, nata. Desenvolver? Vamos desenvolver isso, pelo amor de Deus. A gente precisa de gente que construa bons roteiros para virar bons filmes, para virar boas novelas, para virar boas séries. Nós precisamos de gente assim. Só tem porcaria sendo produzido. Cadê os bons? Quando a gente acha os bons, a gente vai jogar eles para cima, para cima, para cima. E para isso é necessário que a gente crie conexões com pessoas. É necessário. Porque tem coisa que você não vai saber fazer e o outro faz melhor que você. Quer ver um exemplo? Eu leio microexpressões e pessoas pelas microexpressões. Bacana. Mas eu não faço condução de energia. Então assim, eu consigo ver que você está triste. Eu consigo ver que você está chateado. Eu sei até o porquê na conversa que a gente tem. Mas eu não consigo equilibrar a sua energia. Eu consigo equilibrar o seu emocional. Aí o que acontece? Eu preciso do Maurício junto comigo, porque o Maurício é da Funes. Ele é da plenitude, ele faz a condução da energia através do reiki. Então isso é necessário. Isso é muito necessário. Tem pessoas que estão doentes. E toda doença, pelo menos eu acredito nisso.
toda doença tem fundo emocional. Eu não acho que a gente fica doente porque o corpo entrou em falência. O corpo entra em falência porque o emocional começou a falhar antes. Tá? É por isso que o corpo entra em falência. Que a gente recebe sinais. A tua cabeça dói. Ah, tô com dor de cabeça. Alguma merda você fez. Ou você comeu o que não podia, ou passou raiva, ou teve uma tristeza, ou ficou com vontade de xingar meia dúzia e não pôde xingar, porque você é educado. Alguma coisa aconteceu. Vamos buscar a causa? Quando você vai. Bingo. Bingo. Então eu preciso da Luciane, porque a medicina germânica te leu o corpo. Tá com um probleminha aí no fígado, hein? Fígado é assim. Tudo tem um porquê. O humano é a máquina mais perfeita. Sabe o que me irrita? O que me irrita profundamente. Somos a máquina mais perfeita e mais mal utilizada. Você tem preguiça de se conhecer. E aí, como você tem preguiça de se conhecer, é automático. Você também não conhece quem está à sua volta. Você não gasta tempo para fazer isso. Você não investe em fazer isso. Network é você criar esses relacionamentos. Perceba, quando eu ajudei o Leonan sem querer, o Leonan nunca mais saiu da minha vida. Ele se formou em psicólogo, ele é voluntário hoje, ele faz vários atendimentos aqui dentro, junto com a gente, de forma voluntária. Ele devolve aquilo que ele recebeu. Lógico que com isso, a gente está sempre falando dele. E quem pode custear, vai valorizar o trabalho dele, remunerando. E lógico que como ele tem muito bem feito o seu trabalho e a remuneração chega, ele pode abrir espaço para fazer o voluntariado. Se nós temos hoje 17 psicólogos no nosso voluntariado aqui, no nosso grupo, eu preciso agradecer ele. Mas como ele me diz e repete, é público, pode ver, a gente tem live, vai lá no perfil dele, é Léo Pereira. Léo.Pereira. Como a gente faz assim essa troca, essa energia boa? Ele mesmo fala, mas Ana, tudo bem que nós no História de Sonhos temos isso, mas lá atrás eu só tinha você. Que bom que eu tive você. Quando a Flávia Dambrauskas chegou aqui, gente, ela chegou porque a história pessoal da Flávia conversa muito. A história pessoal da Flávia, vocês vão ter oportunidade de conhecer no segundo livro que a gente está produzindo no fio, esqueci agora o nome. Quem souber, estiver aí na live, coloca aí para mim. A Vida por um Fio. Como é que uma pessoa pode ter excelência no seu trabalho, 22 anos instrumentadora cirúrgica, pode ter excelência no seu trabalho, se viveu uma vida pessoal cheia de caos? Como é que supera isso? Como é que consegue transitar? A história dela vai ensinar horrores. Dedicadíssima a ensinar novos instrumentadores cirúrgicos. Quando ela escreveu o livro A Lógica das Caixas Cirúrgicas, da montagem das caixas cirúrgicas, eu ficava pensando comigo assim, caramba, como é que essa mulher ainda teve, no meio de tudo, tempo de criar um processo, uma metodologia, um método que é totalmente funcional, o radar. Como é que essa mulher teve isso? Não, peraí, tem que contar isso para as pessoas. Flávia, você tem que falar isso para as pessoas, tem que multiplicar essa informação. Não, mas eu falo. Não, mas peraí, eu tenho que potencializar isso. Eu preciso contar para o mundo que você faz isso. Eu preciso fazer isso. Estar dentro do treinamento de imersão, o poder do network, é isso.
Fui buscar um espaço para Flávia falar em público. Olha o que aconteceu comigo. Há pouco mais de 2 meses. Eu fui buscar um espaço, fui no lugar buscar um espaço para Flávia falar. Eu queria abrir uma porta para ela falar para um público que ela não conhecia ninguém. Não era um público que era da medicina, da instrumentação cirúrgica ou dos grupos que ela frequenta. Não, era um público que ela não conhecia. Preciso testar a Flávia num público externo para que ela possa ganhar potência na fala, emocionar sim na hora de falar, porque ela é gente, é a história dela, mas para ela possa curar outras pessoas com a fala dela. Ao buscar esse lugar, eu fui convidada para fazer o fechamento de um grupo de palestrantes. No final dessas palestras, eles recebiam um feedback. É um lugar em São Paulo onde as pessoas fazem palestra pela primeira vez para quebrar esse gelo, né? E aí eu fui buscar essa oportunidade para a Flávia, cheguei lá buscando essa... Não, mas então, você treinadora, tal, não sei o que, você avalia o pessoal, dá um feedback no final do que eles precisam melhorar, não sei o que. Eu falei, bacana, faço, uma boa. É o que eu sei fazer mesmo. Caraca! Sabe quem que eu encontrei lá? Everaldo. Vocês sabem quem é o Everaldo? Não, vocês não sabem, mas vocês podem guardar esse nome aí. Vocês vão me ouvir falar muito sobre o Everaldo. Vai para o perfil dele, inclusive. Everaldo, taxista feliz. É taxiterapia, desculpa. Ele é o taxista mais feliz de São Paulo. A pessoa entra no táxi dele e não importa o humor que a pessoa entra. O que vale a pena é você ver o humor como a pessoa sai. É um táxi todo blindado de energia da melhor. É positiva, positiva mesmo. Sabe por quê? Porque ele acolhe cada um dos passageiros dele. Ele é o ouvido que escuta e não o ouvido que só ouve. Ele é o coração generoso. É isso. Às vezes o outro só precisa falar e às vezes você só precisa escutar o que o outro está falando. São coisas simples. Para mim, por conta da editora, produzir livro a gente faz com o pé nas costas aqui. No máximo 4 meses está pronto, depende do material. E se for um pouquinho mais complexo, 6. Tem gente que tem vontade de escrever, mas não sabe como. Tem gente que precisa escrever. Osmarina Mendes, ela precisou escrever uma vida inteira para sobreviver. É o único lugar ali onde ela tinha um desabafo. Escrita curativa. Juliana Sanvido, quando chegou aqui, só precisava entender que o problema não era do filho dela, nem, né? O problema era ela. É por isso que nasceu a trilogia, o que eu não sabia sobre mim, o que eu não sabia sobre ele e o que eu não sabia sobre nós. Ela está no 2º livro. Pois é. Mas nós não produzimos só livros. Estou te contando aqui o psicólogo, estou te contando aqui o empreendedor do setor da reciclagem, estou dizendo para você sobre a palestrante que a Flávia Dambrauskas é em evolução. Eu estou falando para vocês de várias outras pessoas, várias outras histórias, vários outros sonhos. O Bento, quando chegou aqui, queria só que alguém falasse, treinasse o pessoal do GRUM. Hoje, a conexão de network que nós criamos é tão grande que assim, o pessoal do GRUM nem passa mais pelo Bento, eles vêm procurar aqui. Beijo, Luciana. Semana que vem a gente vai estar junto. Quando nós entramos no Senai, foi por causa de um único aluno, Rananda Bueno. A minha professora fala sobre qualquer assunto. Ela foi prepotente, né? Porque eu não falo sobre qualquer assunto, eu falo sobre os assuntos que eu sei, que eu consigo desenvolver, falar, explicar, os que eu entendo. Os que eu não entendo, nós temos aqui outros. Eu sempre fui palestrante de Outubro Rosa.
pela minha história pessoal com câncer? Talvez. Mas esse ano o Papai do Céu mandou do céu para mim Anastácia Andrade, que vai falar aos 4 cantos. Beijo pro pessoal do Hospital Maltês aí em Salvador, que já aceitou a Anastácia aí com vocês. Criar conexões é isso. É isso. Gente, vocês acham que hoje é o PHS para jovens? Eu não sei dizer quantos. Depois, amanhã eu trago os números, tá? Amanhã é dia de números. Bacana. É o IHS para adultos, né? O Instituto de Tradições, que é onde eu estou falando com vocês hoje. É por ele que acontece os treinamentos de imersão. É a editora História de Sonhos. É a Rádio Barreirinha. Agora em 2 programas. Terça-feira, meio-dia, eu faço 3 horas seguidas. Depois eu descanso 1 hora e volto, porque eu tenho aqui o contador de histórias, Guilherme Zacura. Eu tenho aqui o homem generoso de coração íntegro, Luiz Fernando. E os 2 me quiseram lá junto com eles, para fazer o Rota 280. A gente nem sabe para quantas pessoas vai o programa da Rádio Barreirinha. A gente não sabe. Eu conheço o Aguinaldo me leva para o grupo Destaque. São 40 compositores, são 40 fascículos. Nós estamos lançando 17 semana que vem, né? O fascículo de número, o 17º. E aí, tá bom, a rádio descobre a gente. Depois eu descobri que a rádio, o dono da rádio é amigo do Rui. E o Rui Loureiro do Sonhadorismo, meu mentor. Se eu sou quem eu sou hoje, devo muito ao que eu aprendi com o Rui. Abriu essa porta. Quando a gente entra na rádio, olha que louco que é isso, né? Eu tô no interior de São Paulo, falando com uma rádio que é em Portugal, que lá é ondas, lá transmite, na França transmite, no resto do mundo é web. Quantas conexões a gente não abre? Quantas conexões a gente não abre fazendo isso? Aqui eu tenho o Daniel. Beijo, Daniel. Daniel abriu o voluntariado de advocacia. Quando o Daniel Magalhães chegou aqui e abriu o voluntariado de advocacia, ele veio por indicação do Senai. Não, desculpa, do Sebrae. Quando a gente abriu conexão com o Sebrae, a gente abriu pelo menos uns 18 meses. Microempreendedor individual. Elisandra, por exemplo, é um caso desses. Alunos nossos que só precisavam regularizar o seu empreendimento. Foi na batalha. Elisandra está com 3 anos de empresa, eu acho já. Conexões. Aí, Daniel descobriu a gente pelo Sebrae. Tá bom, eu vou ajudar vocês no jurídico. Ô, Daniel, nunca te pago, querido. Nunca te pago. O pai do Daniel, escritor, tá fazendo um livro com a gente. 5 livros ele tem, tá trazendo os 5 para cá, para História de Sonhos. Zé Roberto, beijo para você. Excelente professor de gestão e administração de empresas. Lá na Mackenzie. São conexões, pessoas, relacionamentos. E todos eu conheço por nome. Todos eu conheço por história, porque por trás de cada pessoa tem uma história. Ninguém é o que é porque quer. É a história dele que fez ele ser quem ele é. Mas acontece o seguinte: todos nós podemos decidir ser autores da nossa história. E quando a gente toma essa decisão de ser autor da nossa história, é mágico o que acontece. É mágico o que acontece. Deixa eu ver quem tá falando. Oi. Eu não consigo ver. Anas65. Sem sobrenome eu não vou conseguir identificar. A foto tá bem pequenininha. Todos nós podemos ser autores. Mas as pessoas querem ser, né?
Elas não querem ser o personagem principal, o autor. Elas querem ser só o personagem. É muito mais fácil na nossa vida a gente dizer: a vida, ó céus, nada, ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me escuta. É muito mais fácil. A culpa do fulano. Você chegou atrasado, culpa do Uber, que não chegou a tempo. Você tirou nota ruim? Tirei, a professora deu uma prova surpresa. Você foi demitido? Fui, tinha 10 faltas no mês. Cheguei atrasado 3 dias seguidos, meu patrão me demitiu. É isso que acontece. Mas menina, então você me manda seu número. É a Carolina, é a Carolina? Põe seu, não põe seu número aí não. Manda no direct, Douglas, pega o número da Carol aí pra mim, telefone dela. Faz esse favor pra mim. Carol, manda direct pra me pegar seu número. Perceberam? Vocês perceberam como é a conexão? As conexões são assim que acontecem. Nós precisamos ser autores da nossa história. Autores e não meros personagens. Às vezes você vai ter que ser aquele que tem a paciência. Às vezes você vai ter que ser aquele que sofre um pouquinho. Porque nada nessa vida, nada vem de graça. Tudo é esforço. Tudo é dedicação. Tudo é tudo mesmo. Só que se você criar conexões com pessoas, pessoas podem influenciar e colaborar para o melhor dentro da sua vida. Foi assim que aconteceu com a gente. Hoje, aqui são 75 voluntários. 75. Não é um, não é dois. São 75 voluntários. 75. Juliana tá aqui. Dizendo, né? Juliana não estava aqui, não falou que vai voltar. Então daqui a pouco é 76. São 76. Por quê? Quando você vai colaborar na vida do outro, você encontra quem colabora na sua. Quando você realiza seu sonho, você encontra quem... Olha, dentro da série Sentimentos, essa eu preciso contar, viu, Vera? Você me desculpa de contar antecipado, assim, de ser um spoiler. Eu vi que a Vera estava por aqui, vou aproveitar para falar dela. Dentro da série Sentimentos, nós temos a pretensão de falar alguns... Ah lá, a Juliana falando que volta sim. Nós temos a pretensão de falar de alguns sentimentos. Alguns sentimentos muito importantes, que acometem as pessoas nas maiores mazelas. E nós não tínhamos ninguém aqui com know-how, porque o que é know-how, né? É essa competência técnica, mas também a competência prática. Know-how é a pessoa que soma a vivência à teoria. E nós não tínhamos ninguém aqui que pudesse falar do transtorno narcisista com propriedade. E nós queríamos. Então, combinamos aqui, eu e Jaís, psicóloga. A Jaís falou assim: Ana, enquanto psicóloga eu conheço bastante e tal, mas assim, não vivo. Eu trato, eu cuido, eu estudo sobre isso. E a gente preza muito que a série Sentimentos carregue pessoas que têm a vivência. E por que a vivência, né? Porque ela te dá um outro olhar sobre as coisas, totalmente diferente. É o tal do aprender por modelagem. Então, quando você aprende por modelagem, você, por observação, você tem ali outra forma de ver sobre as coisas. Quando você está no olho do furacão, você não enxerga, mas quando você vê de fora, você vê... consegue ver
vê o que quem está dentro do problema não vê. E era isso. A gente está há 2 anos procurando alguém para falar sobre isso, até porque a gente passa por vários tipos de transtornos domésticos gravíssimos, seríssimos. A gente tem alunos aqui que vivem nos transtornos domésticos, assim, as mais absurdas situações. E aí, tá bom, abriu, né, o mês passado, imersão 12 horas aí de São Paulo, ele abriu. Esse imersão, ele vai acontecer no dia 29 de julho? Vai, das 8 da manhã às 8 da noite também. No entanto, mês passado, nós fizemos um esquenta, foram 30 encontros diários com pessoas que estão num grupo do WhatsApp, tá? Então foram 30 encontros diários com pessoas que estão no grupo do WhatsApp, para que a gente pudesse colher os projetos. Porque lembra, o objetivo principal do imersão, além de proporcionar para vocês o autoconhecimento, é evoluir os projetos que as pessoas têm lá engavetado, né? Depois de tantos anos professora treinando pessoas no presencial e também de forma online, eu percebo que as pessoas não realizam sonhos por alguns motivos muito pontuais. Covardia, comodismo, a maioria por despreparo emocional, despreparo técnico. Tem um amigo ontem, a gente ainda brincou, né? Ele falou, Ana, você lembra quando o meu sonho era empreender, ser empreendedor, abrir meu próprio negócio? Eu falei, lembro. Por que você não me disse que eu ia trabalhar mais do que no CLT? Eu peguei e falei, porque teu sonho era empreender. Então a gente criou condições e conexões para que você empreendesse. Para que você empreendesse. E não para que você trabalhasse menos. Porque quem disse que quem tem o próprio negócio trabalha menos? Quem te contou essa bobagem? E a gente deu risada, né? Então esse despreparo emocional, o despreparo técnico é gigantesco. As pessoas, elas não sabem tudo de tudo, elas têm que entender o processo. Mas você não é obrigada a saber tudo de tudo, né? Quando eu criei a História de Sonhos, eu não imaginei que vou fazer isso sozinha. Tá bom, daqui a pouco eu não dava mais conta, precisava de mais um, de mais dois, mais três. Hoje são esse número de pessoas de voluntários junto comigo. Por quê? Porque não dá para se fazer algo grande sozinho. Não dá, não dá. E quando chega novembro, a deusa fica doida, porque a gente começa a criar o planejamento do ano seguinte e todo ano falta gente. Quanto mais gente a gente tem aqui, mais gente falta para esse operacional. Porque somos voluntários. Se a gente recebesse para isso, contratasse profissionais, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente fica nesse desespero para o ano seguinte, aí vai criando outras conexões, outras pessoas vão chegando, e aí algumas pessoas descansam, o caso da Juliana, algumas pessoas, o caso da Cleire, né? Descansam um pouquinho. Aí outras estão voltando, e é isso, é porta aberta, é o tempo todo, porque quem recebeu o bem aqui dentro não fica de fora mais. Mesmo que ela não possa estar agora junto com a gente, agora. Tá sempre por aqui, olha aí a Ju aí. Mas vai lá ver a Ju falar de Outubro Rosa. Num ano que eu precisava que alguém falasse. Tão capaz quanto eu, quanto a Anastácia, para falar de Outubro Rosa. A história da Juliana é lindíssima, inclusive. Por que, gente? Porque faz bem. Quando a gente conta a nossa dor, produz mesmo cura. Tanto em nós quanto no outro. Veja a Catiúce. Acho que é o 3º ano da Catiúce, já é o 4º. Não sei, eu perco as contas. Eu não quero saber também. Fica aqui mais um pouco. Catiúce que vai cuidar da história do Vitinho para mim. Porque é lindo o que o Vitor está construindo, gente. É lindo. Olha, Vitor Oliveira, guarda esse nome. Ele é de Minas. Ele está realizando 2 sonhos em um. Eu falo para ele, eu falei para a Flávia, a mãe dele, esses dias. Eu falei, Flávia, o Vitinho está realizando para a gente 2 sonhos. Primeiro que eu quero falar sobre o autismo dentro da História de Sonhos. Eu quero.
E segundo que, além de poder falar sobre o autismo, é o Vitinho que está me dando o livro infantil que eu tanto sonhei quando a gente criou a editora. Não é lindo isso, gente? Artista maravilhoso. Esses dias eu vi um origami dele, 2.000 e lá vai pedra. Eu falei, caraca, Vitinho, como é que dobra tanto papel assim? Faz um negócio, um dragão, coisa mais linda. Ele põe na internet, leiloa, gente. Porque é tão lindo o que ele faz, que ele entendeu o valor do que ele faz. Vai pro Instagram dele. Eu vou fazer uma relação, viu, Douglas? Não deixa eu esquecer, não. Essas pessoas que eu tô falando aqui, eu preciso, viu, Douglas? Não me deixa esquecer, filho. Eu preciso fazer um post só de arroba, para vocês poderem ir lá conhecer o que eu tô falando. Pensa o quê, gente? Conexão é isso. Falta dedicação e persistência, sabe? Às vezes falta só um passo, né, para você conseguir. Aí você desiste, porque você está sozinho. Empreender sonhos é muito solitário fora de um grupo de pessoas, de um grupo de network. É muito solitário. Pensa que não tinha dias que eu queria desistir disso aqui? Lógico que tinha, ainda mais no começo. No começo eu dormia às 2, acordava às 6, às vezes eu dormia às 4, o relógio já despertava. Quem estava no começo aqui sabe disso. 13 valentes. Eu não tinha um adulto junto comigo. Eram 13 moleques. 13 meninos e meninas. Eu não vou falar os nomes para não correr o risco de esquecer alguém. Não, eu vou falar o nome sim até eu acertar os 13, que eu não posso esquecer esses nomes. Então vamos lá. Tamires, Leonan, Rananda, William Tinarelli, Ana Clara Xavier, Elisandra, Júlia Melo, Jade Oliveira, Tiago Duarte, Fernanda Santos, Gabriela Lima, Luana Sampaio. É Ingrid o quê, meu Deus? Eu tinha 4 Ingrids na sala. Eu vou falar só Ingrid, mas eu tinha 4. Esses foram os 13 valentes que, contrariando a minha vontade, gravou uma aula minha, colocou na internet e se transformou esse negócio desse tamanho que é hoje. Entenderam como as coisas funcionam? Entenderam? Network é isso. Network é eu falar com uma pessoa. Puxa, eu tô com uma empresa de um amigo meu aqui do História de Sonhos que tá precisando registrar a patente dele. Você não conhece ninguém aí não que cobre um preço acessível? Porque tem um monte, mas o povo só fala de 5.000 para cima. Isso é um absurdo. Ele não tem todo esse dinheiro. Ah, eu conheço um moço aqui da Bahia, assim, assado. E lá vai a gente conhecer a Odissete. Aí vamos pesquisar quem é esse povo, né? Será que eles são bons, mais ou menos, mequetrefe? Vamos descobrir. Vamos descobrir. E aí a gente indica, porque vale a pena. Né? Vale a pena. Dr. Rogério Mazon, nosso dentista querido aqui de Mojimirim. A Leila Simeone, pessoa maravilhosa aqui de Itapira. O restaurante dela é incrível. Incrível ali em Itapira. Quase todos os livros da editora têm um tiquinho de impulso da Leila. Quase todos. Nem eu, Juliana, nem eu vou esquecer. Nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. A Juliana, ela ficou dias e dias e dias e dias comigo. Pra gente poder fazer o livro da Eduque Hair. Porque não era livro, gente. Deu o que fazer para transformar em livro. Porque a história da Ana Luz merecia isso.
a nossa dedicação. A história da Ana Luz merecia a nossa dedicação. Mas como transformar fragmentos de texto em livros? Foi ali que a gente começou a se tornar especialista de verdade nesse negócio de livros. Foi ali que a gente deu uma aprendida. Pois é. A ponto de hoje ter aqui Guilherme Zacuro, contador de histórias. Ouçam o Rota 280 e vocês vão ter spoilers aí de quem é Guilherme Zacuro. Ouçam o Rota 280 e vocês vão ver que pessoa extraordinária que é o Luiz Fernando. Vão para o Imersão 12 horas e estejam lá ao vivo, em loco, sentindo esse poder de network na vida do Aguinaldo, na vida da Flávia, na vida da Juliana, na vida das pessoas que vão estar lá. Porque sim, quem vai em uma imersão volta para o outro. A Juliana mesmo não entendia muito bem esse negócio de imersão e a gente fez uma imersão só para nossa equipe uma vez. E ela não imaginou que fosse como fosse. Ela não imaginou. As pessoas não realizam seus projetos porque elas não corrigem rotas. Elas não corrigem. Errou! Puta la vida, mas que bom que você errou. Agora você descobriu um jeito que não funciona. Vamos procurar agora descobrir um jeito que funcione. Vamos descobrir agora um jeito que funcione, porque como não funciona, você já descobriu. Que bom, já tiramos isso da frente. Se tem uma coisa que eu aprendi com uma pessoa muito, muito gostosa, eu quero muito bem ele me disse o seguinte, que existe uma métrica, né? Uma métrica, que é mais ou menos assim, a cada 1000 contatos que ele fazia, 750 era não. 750 era não. Então ele já corria logo pegar 750 não, porque ele sabia que para atingir 1000, 250 era assim. Era a menor parte? Era, mas ele fazia questão de levar logo os não. Então ele começava o dia de manhã ligando e falando, ligando e falando, ligando e falando. Fernando. Pois é. Então, assim, algumas coisas você tem que entender que faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Pensa que a gente não errou? Puxa, a gente errou tanto, em tantas formas aqui, tantos jeitos, sabe? Errou por querer fazer tudo 100% gratuito, errou por querer atender mais do que podia, errou por tanta coisa. Erramos por tanta coisa. E que bom que erramos, porque encontramos o caminho certo e vai se abrindo portas. Não existe perfeição. Quem quer ser perfeito não sai do lugar. Porque como a perfeição não existe, o seu projeto nunca acaba. Feito é muito melhor do que perfeito, porque perfeito não existe. Às vezes a gente erra porque não entende prioridade. Prioridade, você não consegue classificar o que é mais importante para você hoje. Qual é o que realmente é importante para você hoje? E se eu perguntar qual é o seu sonho, alguns não conseguem definir. Adulto põe o sonho na última prateleira. Ah, porque eu tenho que pagar boleto. Ah, porque a conta. Ah, porque os filhos. Ah, porque a esposa. Ah, porque o marido. Ah, porque não sei o quem. E aí você vai colocando cada vez mais alto, sempre na última. Só que tudo que está na última prateleira é esquecido. E quando você não empreende os seus sonhos, você sempre vai ser mal pago para empreender o sonho dos outros. E aí o sentimento de frustração está ali. Ah, agora eu estou fazendo pelo meu filho, agora eu estou fazendo pela minha filha, agora eu estou fazendo pelo meu cunhado, agora eu estou fazendo pelo meu genro, agora pela minha nora, agora pelo meu marido, agora pelo meu neto. E quando vai ser por você? Quando é que vai ser por você? Quando a vida acabar? Quando a vida acabar, acabou.
Eu não, já disse para vocês e repito, não tenho problema nenhum de falar isso. Quando a minha vida acabar, eu não quero estar lá no cemitério. Quero estar onde eu fui importante. E aonde eu fui importante? Nas pessoas que eu pude fazer alguma colaboração. Essa é a frase da minha lápide. Eu não estou aqui. Estarei aonde fui importante. Vou parafrasear Mário Quintana. É isso que eu vou fazer. Assista a aula do Epitáfio que você vai entender. Tá lá no canal do YouTube. Assista a aula do Epitáfio que tá lá. Ah, eu não tenho dinheiro. Aí os projetos não funcionam mesmo, né? Quando você toca na matéria, no dinheiro, as pessoas falam: ah, não tenho dinheiro para fazer isso. Ah, não tenho dinheiro para fazer isso. O que mais nós não temos aqui é dinheiro dentro das tradições. Quando os projetos chegam, as pessoas chegam, a gente não tem um puto no bolso para fazer. Mas o projeto é bom, a ideia é boa. Vamos contar para quem pode nos ajudar. Então vamos lá. Vou pegar aí o próprio Seu Cândido, tá? Que vocês vão me ver falando dele daqui a pouco. Seu Cândido quer registrar algumas coisas. Aos 80 anos, ele quer tornar público algumas percepções dele. E ele está numa casa de idoso. E ele contou isso para a cuidadora. A cuidadora sabe desse desejo dele. Aí depois ele contou isso para a arte educadora dele, que faz atividades com eles lá, né? São todos da terceira idade e no caso dele, ele tem Parkinson, então eles estão sempre colocando ele em atividades por conta da doença. E aí essa arte educadora, Rosângela, conhece uma escritora nossa. E ela viu a transformação dessa escritora. Se você não viu, é só ir para o Stories. Nalva Rodrigues. Em um ano, ela lançou um livro, está lançando o segundo no final desse ano, ela está reeditando, na verdade, é a segunda versão. Em um ano, a gente ficou sabendo que ela é compositora das boas, e ela já liberou 4 músicas. Ela mesma fala isso com a boca dela, tá aqui nos Stories, postamos antes, para vocês conhecerem. E ela viu a transformação na vida da Nalva. Ah, eu acho que esse povo dessa editora vai poder fazer o desejo do Seu Cândido. E lá vai eu sentar lá com o Seu Cândido para ver qual era o desejo dele. O senhor quer isso mesmo, Seu Cândido? Quer. Então eu vou ter que falar com a sua família, tá bom? Tá bom. Puxa, eu não tenho como documentar, custa caro fazer isso daí. Eu peguei e falei, gente, eu não tô perguntando para vocês tô perguntando se vocês autorizam. Porque depois que autorizar, bacana, vamos descobrir como pagar. Primeiro vamos descobrir como fazer. Porque a palavra aqui é como. Como a gente reduz o custo, como que a gente consegue tornar possível. Aí depois vem o quem. Com quem a gente conta. Com quem pode contribuir nesse projeto. Quem quer se voluntariar nele. Quem pode investir nele. Aí depois qual. Qual o resultado desse projeto vai dar. Qual visibilidade ele pode trazer, qual influência ele pode causar, qual impacto na vida. Então, é simples. São 3 perguntas que eu faço aqui. 3 perguntas. A família não queria autorizar. Medo de fazer dívida, de não conseguir pagar. Aí depois eles pensaram um pouquinho, eles começaram a seguir a gente, viram que as coisas aqui são de verdade mesmo e acontecem mesmo. Isso é uma verdade, não preciso mentir. Tá aqui, alunos falando com vocês. Alunos que são voluntários por um tempo, depois vão embora, depois voltam de novo. Amigos que a gente vai colecionando. Amigos que a gente vai colecionando. Não para ficar num álbum de figurinha ou num álbum de retrato, não, gente. Para uma vida. Para uma vida. A família juntou lá bijuterias, fizeram umas coisas lá entre as mulheres da família. Vamos fazer um bazar para ver se a gente consegue levantar alguma coisa? E eles levantaram uma parte. A própria família.
Aí a instituição que cuida do seu Cândido eu vou até divulgar aqui, viu, gente? Vai fazer um bazar beneficente em prol ao seu Cândido. Aí eu tenho 2 impulsionadores de sonhos amigos que vão colaborar. E com isso, vai sair o que ele quer, o sonho dele vai realizar. E sabe o que ele me disse? Ele me disse que é o último sonho que ele tem. Isso ele falou para mim. E eu disse para ele assim: eu só faço acontecer, seu Cândido, se o senhor continuar sonhando. Aí ele falou: então tá bom, vou arrumar outro. Eu vou arrumar outro sonho para continuar sonhando. Porque é o sonho que nos move. É o sonho que nos move. Então amanhã, quando a gente voltar aqui, eu vou trazer números e mais técnicas. Mas só volte amanhã se você tiver entendido o que é network. Qual é o poder dessas conexões? Hoje, amanhã e sábado, você tem um encontro marcado comigo aqui. Eu não estou te contando histórias. Eu estou te contando histórias de vida. E vida em abundância. De planos, sonhos e projetos que não saíam do papel. Porque não tinham impulsão. Não tinham network. A covardia, o comodismo, o despreparo emocional, o despreparo técnico, a falta do planejamento, sabe, a preguiça de corrigir rota, de alinhar expectativas, esse não entendimento de que eu tenho algumas prioridades. Quando a gente tem recursos financeiros escassos, quantas vezes, por ter recursos financeiros escassos, os sonhos ficam adormecidos? Seu Cândido mesmo. Faz mais de 20 anos que ele quer fazer o que nós vamos fazer agora. A Nalva ficou 20 anos para gravar a primeira música. Mas isso só acontece porque a gente não entende o poder do network. Quando você tem network, você tem tudo. Tudo, tudo, tudo o que você precisa. Então eu quero convidar vocês a voltar amanhã e quero convidar vocês a voltar no sábado. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês nesses 3 dias dessa semana é mostrar para vocês alguns dos quantos casos nós temos aqui de sucesso e quais foram as ferramentas que nós aplicamos para que essas pessoas pudessem chegar aonde estão agora. Elas tomaram uma decisão de participar de um treinamento como esse. Você que me acompanhar esses 3 dias vão ter... Eu quero que a senha de hoje... Tem alguma senha aí, Douglas? Já criou a senha? Como é que é? Porque quem participar desses 3 dias aqui vai receber o material que a gente separou, que a gente já falou para vocês lá no grupo do WhatsApp. Mas faz o seguinte, ó. Aqui nos stores tem o link que vai direto para o grupo do WhatsApp. Tá? Aqui nos stores tem o link que vai direto para o grupo do WhatsApp. Então, clica no link, vai para o grupo, porque as informações estão sempre melhores e mais completas dentro do grupo, tá bom? Amanhã você volta, se fez sentido para você. Se não fez, assista de novo. Pega essa live e manda para outras pessoas. Por que para outras pessoas? Porque lembra, a conexão começa aí. Às vezes não fez sentido nenhum para você o que você ouviu aqui. Mas talvez seja exatamente o que a pessoa que você vai encaminhar essa live precisa ouvir. Às vezes ela tá lá com um projeto maravilhoso, só precisando de um empurrão. Mas não tem ninguém para empurrar. Seja você esse a dar esse empurrão do bem, para que ela possa tomar a decisão do primeiro passo. Para concluir, a Vera vai falar no livro dela sobre transtorno narcisista. Ela queria só encontrar uma editora que fizesse. Mas mais do que isso, é um livro que ela vai precisar de um apoio jurídico,
Nós temos aqui. É um livro que ela vai precisar de revisão de conteúdo. Nós temos aqui. É um livro que pouquíssima coisa a gente vai fazer de revisão de português. Eu já vi esse material, Vera, por isso que eu estou dizendo. Mas temos aqui. É um livro que ela vai precisar de ilustração, de capista, designer gráfico. Nós temos aqui. É um livro que para ela, nesse momento, o investimento é documental. Porque sim, ela vai registrar a propriedade intelectual desse material e vai tornar possível o trabalho dela, que ela tanto vem batalhando para conquistar. Só que mais do que isso, quando ela contar essa dor, ela vai produzir cura. Ela vai produzir cura, porque ela pode falar com know-how sobre o que ela está escrevendo. E isso é fantástico, isso é lindo, isso é milagroso. Isso é mais do que especial. Quando a Sandra hoje entrou em contato com... A Sandra, que é a nossa voluntária do ADM, entrou em contato com o Hospital Maltese em São Paulo, que é o maior hospital de tratamento de câncer. E falamos, olha, nós temos uma escritora que é palestrante e que está falando sobre como o tratamento de vocês é de excelência. Podemos abrir uma porta para ela falar aí em Outubro Rosa? Nós não tivemos o não. Nós não tivemos o não. É isso que eu quero de vocês. É só isso. Aí, tô falando dela, ela tá aí, ó. Parabéns, Anastácia, você também, viu? Por tudo que você tem que conquistar. E a Anastácia é um negócio que... além do network, a Anastácia tem ali uns negócios que só Deus tá fazendo. É umas conexões que o próprio Deus está fazendo. Amanhã 8 horas, tá? Não fica à toa por aí, não. Fica sapiando, sexta-feira não tem o que fazer. Vem pra cá, vem aprender com a gente. É de graça, não paga nada e ainda transforma a sua vida. Até lá, gente. Beijo, até amanhã.